Se você está aqui nessa live agora comigo, é porque você quer criar o teu próprio negócio de consultoria ambiental. Provavelmente você está atrás de ter seu próprio negócio porque você quer ter mais liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade de tempo, quer poder ter a possibilidade de ganhar mais sem estar dependendo de um emprego, sem estar dependendo aí, né, de estar preso numa empresa que você não está feliz, né, trabalhando, mas você não sabe como abrir teu negócio, você não sabe quais são os pilares, você não sabe quais são os primeiros passos. Você tem medo de começar, se sente meio inseguro, tá? Se for o seu caso, fica aqui comigo nesse vídeo, porque hoje eu vou falar passo a passo de como é que você deve estruturar o teu negócio de consultoria ambiental do absoluto zero para que você consiga chegar num faturamento de R$ 15.000 ou mais por mês na tua própria consultoria ambiental. E para você que não me conhece, eu sou o Lion, sou engenheiro ambiental, e aqui na internet eu te ajudo a criar um negócio de consultoria ambiental e faturar acima de 15 mil por mês, mesmo começando do absoluto zero. Então, se esse é um conteúdo, é um tipo de assunto que te interessa, você está me vendo pelo YouTube, já começa, já se inscreve no canal, já ativa o sininho aí para que você possa receber os conteúdos aí todos os dias que eu posto sobre isso, tá? Se você está me vendo pelo Instagram, já começa a me seguir se você não me seguiu ainda e já fica atento, porque todo santo dia eu posto conteúdo prático sobre como você pode faturar 15 mil por mês com consultoria ambiental. E se você está me vendo pelo YouTube agora, eu vou dar atenção para a galera que está entrando ao vivo aí no Instagram. Boa noite aí, turma! Boa noite! Boa noite aí, pessoal que está entrando ao vivo no Instagram, Kelly, Matheus. Vocês estão me vendo bem, me escutando bem? Me dá um feedback aí, por favor, só para eu saber se a transmissão aí, se a live tá tudo certo. Manda aí um ok. Vocês estão me vendo bem, me escutando bem, sim ou não? Hoje eu escolhi um tema, cara, que muitas pessoas me pediram durante essa semana, um tema muito relevante aqui, tá? Porque eu sei que muitos profissionais querem abrir seu próprio negócio de consultoria, mas não sabem como, não sabem como dar o primeiro passo, como estruturar um negócio. Então, nessa live de hoje, o meu objetivo é justamente te mostrar esse caminho. Vou te entregar 7 pilares de uma consultoria ambiental 15K, ou seja, 7 pilares que você precisa focar se você quer abrir sua consultoria ambiental para que você consiga atingir um resultado de 15 mil ou mais por mês no seu próprio negócio, tá? Então, olha, estou esperando um feedback de vocês aí. Vocês estão me vendo bem, me escutando bem, sim ou não? Boa noite aí, Edson. Boa noite, Tatiane, Matheus. Estão me vendo bem, me escutando bem? Tá tendo uma reforma aqui numa sala vizinha, que é o meu escritório. Então, se vocês escutarem aí barulho de obra, é isso, tá? Então, olha, esse é o tema dessa live de hoje. E de cara, eu já quero que você coloque aqui nos comentários. Se você está me vendo pelo YouTube, já coloca também nos comentários qual é a sua formação na área ambiental, tá? E de onde é que você está falando, só para eu saber aqui quantas pessoas estão recebendo esse conteúdo. O consultoria ambiental é uma área muito multidisciplinar, uma área rica de oportunidades. Então, quem está ao vivo e quem está me vendo na gravação, seja pelo Instagram ou pelo YouTube, coloca aqui nos comentários qual é a tua formação e de onde é que você está me ouvindo aí, só para eu saber, fechou? Talvez você esteja interessado em abrir sua consultoria ambiental porque você queira fazer uma transição de carreira. Você está numa CLT que muitas vezes você está ganhando menos do teu piso salarial, está se sentindo estagnado na tua carreira. Ou talvez você não, você queira mesmo abrir seu próprio negócio para poder realmente ter possibilidade de ganhar mais, ter essa independência financeira, ter essa liberdade de tempo, tá? Então hoje a live é só sobre isso. A gente vai falar sobre o que é que você precisa focar para você criar o teu próprio negócio, começar do zero na consultoria ambiental. Fechou? Então, o João já colocou aí, ó, tecnólogo em gestão ambiental, sou de Olímpia, interior de São Paulo. Muito massa, cara. Seja bem-vindo aí, João. Bora para cima, cara. Quer que vocês me falem também o seguinte, tá? Já pra gente, enquanto a galera tá chegando, falem aí nos comentários. Quem aí já atua na área ambiental?
Se você já atua se você já atua na área ambiental, coloca aqui, já atuo na área ambiental. Se você não colocar, se você não atuar, coloca aqui que você não atua ainda na área ambiental. Só para eu saber aí quem já tem algum tipo de experiência na área ou não. Enquanto a gente espera aí a turma ir chegando. João colocou que já atua. Você já atua como consultor ou você atua como CLT? Boa noite, Isabela. Galera entrando aí. Muito massa. E você que está vendo a gravação também pode participar dessa live, tá? Você pode colocar nos comentários aí se você já atua na área ou não, qual que está sendo a tua maior dificuldade aí para criar ou alavancar a tua consultoria ambiental. Massa, cara, você é consultor, show de bola. Então a gente vai poder trocar experiência aqui nessa live. Show de bola, muito bom, muito bom. Então, olha, entrando no conteúdo aí da nossa aula, aí a Isabela disse que gostou do cenário novo. Estamos fazendo umas mudanças aqui, tá? Ainda a gente tá nos preparativos, mas tá ficando bom, tá ficando bom. Trazer mais qualidade aí no conteúdo para vocês, tá? Muito massa. Então, ó, entrando aqui no conteúdo, hoje eu quero conversar com vocês 6 pilares, tá? 6 pilares para você ter uma consultoria ambiental que fatura 15 mil ou mais por mês, tá? Uma consultoria ambiental que fatura 15 mil ou mais por mês, essa consultoria ela possui alguns pilares, algumas estruturas diferentes de uma consultoria ambiental convencional, tá? Então não é a mesma coisa de uma consultoria ambiental que fatura, sei lá, 8 mil por mês, 10 mil por mês. Não, a gente tem metodologia diferente, tá? Existem algumas estruturas que você precisa prestar atenção se você realmente quer ter um negócio lucrativo na consultoria ambiental que possa mudar a sua vida, possa te dar essa liberdade financeira, geográfica e de tempo que você quer. Inclusive, eu tenho tanto compromisso com o resultado que vocês podem atingir na consultoria ambiental que eu sempre premio os alunos, tá? Com uma placa quando eles atingem o resultado de 15 mil por mês. Toda vez que vocês verem essa plaquinha aqui, algum aluno com essa placa, alguma foto, é porque é um aluno da mentoria, do meu programa de mentoria, que atingiu o resultado de 15 mil por mês. E os 15 mil por mês é só o começo. Porque a gente tem aqui, ó, placas até 500 mil reais com consultoria ambiental para que você tenha um reconhecimento do seu trabalho. Isso não é pílula mágica, não é da noite para o dia, mas existe um caminho para isso, existe um passo a passo para isso. E é justamente esse caminho, esse passo a passo que eu vou trazer para vocês aqui hoje, para que vocês possam entender onde vocês devem focar no negócio de vocês, tá? Para vocês criarem um negócio realmente lucrativo na consultoria ambiental e onde vocês têm que ter atenção de fato. O que que você precisa, o que que você não precisa nesse exato momento agora, tá? Então, 7 pilares. Se você for igual a mim, que gosta de anotar tudo, é o momento, porque a partir de agora eu vou entrar no conteúdo. E quem está vendo aí pelo YouTube a gravação, estou fazendo uma gravação aqui em 2 câmeras também, para a gente postar esse vídeo, essa aula aqui no YouTube. Eu vou compartilhar uma apresentação, tá? E vocês que estão aqui pelo Instagram, eu vou ficar lendo tudo para vocês aqui, tá? E vocês também vão poder ver a gravação dessa aula lá pelo YouTube depois, que aí vocês vão ter uma experiência melhor, porque também, além do conteúdo, vocês também vão ter acesso aos slides, a materiais que eu vou compartilhar aqui. Mas tudo que eu falar aqui eu vou estar lendo para vocês, vocês vão poder acompanhar aí também os links que eu vou mostrar, os dados que eu vou mostrar, tá bom? Para que vocês consigam sair dessa live sabendo exatamente como é que vocês podem criar um negócio de consultoria ambiental de vocês, quais são esses pilares, esse passo a passo aí, tá? De vocês estruturarem o negócio de vocês. Vocês perderem esse medo, essa insegurança que estão travando aí, de vocês criarem seu negócio, fechou? Então vamos lá, ó. 6 pilares de uma consultoria ambiental 15K. Qual é o primeiro pilar? O primeiro pilar é o seguinte: muita gente me pergunta qual é o primeiro passo para atuar na consultoria ambiental. Então, o primeiro passo é justamente esse primeiro pilar que eu trouxe aqui para a gente mostrar para vocês, para dar essa orientação para vocês. O primeiro passo é você escolher um nicho de alta demanda. Tudo começa quando você escolhe uma área de atuação. A consultoria ambiental é uma área, é um nicho do mercado ambiental que você pode atuar em vários subnichos, em várias fatias do mercado ambiental. Então, o primeiro passo é você pensar o seguinte: em qual área específica da consultoria ambiental
eu vou atuar para que eu possa começar o meu próprio negócio de consultoria? Então, esse é o primeiro ponto, é o ponto mais importante. Eu gosto sempre de comparar a galera que fez engenharia ambiental. Se tiver algum engenheiro ambiental, já comenta aí, manda um oi aí, tá? Eu gosto sempre de comparar com aquelas questões de cálculo. A gente estuda cálculo um, cálculo 2. Se você erra uma, um sinal ou um númerozinho lá no início da equação, você sai errando toda aquela equação lá. Que, você lembra aqueles cálculo 1 que tem 5 linhas, 10 linhas de cálculo? Quando você erra um sinalzinho, você sai errando tudo. A consultoria ambiental funciona dessa forma também. Se você erra no nicho de atuação, você acaba comprometendo toda a estrutura da tua consultoria ambiental. Então, o primeiro passo é pensar, cara, qual é o nicho que eu posso atuar para que eu possa realmente estruturar uma consultoria ambiental que fatura acima de 15 mil por mês? É qualquer nicho que pode dar esse resultado? Será que se eu escolher qualquer nicho aqui, eu vou conseguir ter esse resultado na minha região? A resposta é não. Então, o primeiro desafio é justamente você escolher um nicho, uma fatia do mercado, para que você comece com o pé direito a sua própria consultoria ambiental. Então, olha, eu não conheço nenhuma outra área do mercado ambiental que tenha tantas oportunidades e que tenha tantas demandas na consultoria ambiental do que o nicho de licenciamento ambiental. Então, como a nossa área é muito multidisciplinar, é normal que a gente tenha várias áreas de atuação. Então, o pessoal fala muito em ESG, fala em crédito de carbono, e eu entendo que pode ser, no começo, pode te dar uma confusão, tá? Por isso que é importante a gente escolher um nicho de alta demanda. E comparado a qualquer outra área do mercado ambiental, área de perícia, área de ESG, área de crédito de carbono, área de sistema de gestão ambiental, eu ainda não encontrei nenhuma outra área que tenha tanta capacidade de fazer você faturar 15 mil por mês na sua própria consultoria ambiental do que a área de licenciamento ambiental. E isso não é achismo, né? Desde 2014 que eu trabalho com licenciamento e eu já pude atuar em várias áreas da consultoria ambiental ao longo desses anos, tá? E eu trouxe aqui alguns dados para que a gente possa analisar junto e que você entenda o porquê que o licenciamento ambiental é a melhor área para você atuar na sua consultoria, é a área que mais vai conseguir te fazer atingir essa meta aqui, ó, dos 15 mil ou mais por mês na sua própria consultoria ambiental. Então, eu trouxe aqui alguns motivos para a gente analisar. O primeiro motivo do porquê que eu recomendo que você foque a sua consultoria ambiental no nicho de licenciamento é justamente quando a gente analisa a relação entre oferta e demanda nesse mercado. Lion, como é que a gente analisa essa relação de oferta e demanda na prática? Quando a gente vai escolher um nicho, é muito importante que a gente entenda qual é o tamanho do mercado que a gente vai abraçar na nossa consultoria. Como é que a gente analisa o tamanho do mercado? Analisando a quantidade de pessoas, o público, o tamanho desse público que precisa desses serviços que a gente está pretendendo oferecer. Então, no licenciamento ambiental, como é que a gente analisa o tamanho do mercado? Analisando a quantidade de empreendimentos, de público, quantidade de demanda que tem na nossa região. É o primeiro passo para a gente fazer essa análise, esse estudo do mercado para escolher um bom nicho de atuação. E quando a gente faz isso, como é que a gente faz para poder entender o tamanho da demanda do licenciamento? O primeiro passo é você entender quais são as empresas que precisam desse trabalho de licenciamento ambiental. Para isso, existem algumas legislações, algumas resoluções que a gente precisa consultar. Então, por exemplo, o que é que o empreendimento precisa ter para ele ser passível de licenciamento ambiental? Ou seja, para ele estar dentro dessa demanda, nessa análise de oferta e demanda. Então, a gente vai olhar a resolução CONAMA 237, o artigo 2, e o artigo 10 da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, nesses dispositivos legais, existem três características que o empreendimento precisa ter para ele ser passível de licenciamento ambiental. Primeiro, ele precisa ser efetivo ou potencialmente poluidor. Segundo, ele precisa utilizar recursos ambientais, tá? E terceiro, se ele for capaz sobre qualquer forma de causar degradação ambiental. Essas são as três características que fazem com que uma atividade, um empreendimento, precise passar por um processo de licenciamento ambiental, para que ele possa se instalar, operar,
A localização desse empreendimento também é passível de licenciamento, a ampliação e a modificação dessas atividades. Então, todo o processo de concepção de um empreendimento que tem essas características, vai ser necessário um trabalho de licenciamento. Logo, esse é o primeiro caminho aí que a gente precisa tomar. Para quê? Para a gente fazer o estudo do mercado. Então, se a gente sabe que empreendimentos que são efetivo ou potencialmente poluidores, empreendimentos que utilizam recursos ambientais e empreendimentos que podem, sobre qualquer forma, causar degradação ambiental, precisam de licenciamento, quais são esses empreendimentos que se enquadram nessas características? Fica mais fácil da gente entender. Josimar colocou Conama 237, qual é a outra mesmo? O artigo 10 da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, o artigo 2 da Resolução Conama 237 e o artigo 10 da Política Nacional do Meio Ambiente. Fechou? Lá você vai ter a caracterização que o empreendimento precisa ter para legalmente ele ser passível de licenciamento ambiental. E, inclusive, no anexo 2 da resolução CONAMA, você tem lá um rol com várias e várias atividades, vários exemplos de empreendimentos que são passíveis de licenciamento ambiental, que a resolução CONAMA traz como exemplos para que você possa ter uma clareza ainda maior. Então, se você olhar aí o anexo 2 da resolução CONAMA 237, você vai ver que vários empreendimentos que são comuns, ou seja, empreendimentos que têm em cidade pequena, cidade grande, independente do porte, independente do local do Brasil, são empreendimentos, tá? Estão presentes nesses locais. Então, por exemplo, são indústrias, postos de combustível, fábricas, madeireiras, empreendimentos imobiliários, empreendimentos agrícolas e agropecuários, empreendimentos de serviços de saúde e vários outros tipos de empreendimentos que são comuns e que legalmente precisam passar por licenciamento ambiental. Então, primeiro ponto, a gente já consegue aí ver uma grande vantagem da gente focar no licenciamento na nossa consultoria ambiental. Pô, independente da minha cidade ser grande ou pequena, eu vou ter demanda para atuar, porque são empreendimentos comuns, ok? E são empreendimentos acessíveis. Não estou falando aqui de mega empreendimentos multinacionais. Não, estou falando de empreendimentos de impacto local e regional. Porque 90% de todos os trabalhos de licenciamento ambiental que acontecem no Brasil são empreendimentos, são licenciamentos feitos pelos estados e pelos municípios. Então, de acordo com a Lei Complementar 140, o licenciamento feito pelo município e pelos estados, empreendimento de impacto local e regional. Tá, Lion, mas quantas empresas? A gente está falando de quantas empresas? Qual o tamanho desse mercado? Existe uma ferramenta bem interessante do governo federal que eu vou compartilhar aqui, ó, para depois vocês verem no YouTube, que é um painel das empresas que existem no Brasil, tá? É um mapa de empresas, empresas ativas por atividade econômica. Eu estou abrindo aqui na tela do meu computador, mas é uma ferramenta gratuita, tá? Disponibilizada pelo governo federal. Eu posso deixar até o link aí nos comentários, tá? Para que você consiga entender qual é o cenário, né, de quantas empresas estão abertas por atividade econômica aqui no Brasil. Essa ferramenta ela é muito importante para quê? Para nós, consultores ambientais, entendermos qual é o tamanho do mercado de licenciamento ambiental. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender na hora de escolher o nicho, qual é o tamanho desse mercado. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu peguei essa ferramenta, que eu estou compartilhando aqui, depois vocês vão ver, tá? Eu posso mandar o link para vocês também. E essa ferramenta ela é interessante porque eu posso é, escolher a atividade econômica, o porte da empresa, inclusive até o KNAI da empresa, tá? Que eu quero que eles quantifiquem para mim. Por exemplo, no momento aqui, ó, a pesquisa está me dando um total de empresas ativas de 21 milhões 282.106 empresas ativas no Brasil hoje. Mas quantas dessas empresas são empreendimentos legalmente passíveis de licenciamento? Eu consigo identificar essa informação aqui, por quê? Porque eu consigo fazer um filtro, eu consigo filtrar essa informação para eu poder entender qual é o tamanho do mercado de licenciamento ambiental, tá? Para você que quer atuar na consultoria. Então, o que foi que eu fiz? Deu um trabalho grande aqui, mas eu tinha esse compromisso de trazer um dado aqui para você, para que a gente possa analisar junto, né? O porquê que o licenciamento ambiental é uma área tão promissora para você que quer atingir esse resultado. Então, eu vim aqui nessa aba e saí marcando somente
os empreendimentos que legalmente são passíveis de licenciamento, de acordo com o anexo 2 da resolução CONAMA 237, tá? Então eu fui lá, por exemplo, aqui tem, ó, atividades agropecuárias, mineração, indústrias, tá? Serviços de gerenciamento de resíduos sólidos perigosos. E aí eu fui marcando beneficiamento de mineração, enfim, vários exemplos aqui. Eu fui marcando para eu saber no final uma média, tá? De quantas empresas hoje existem no Brasil que são passíveis de licenciamento ambiental. E a resposta que eu tive aqui, cara, eu fiquei impressionado com a resposta que eu tive, tá? Depois que eu fiz essa análise, a resposta que eu tive, o resultado que eu tive foi de um número de 3.805.292 empresas que preenchem os pré-requisitos legais de serem passíveis de licenciamento ambiental. Então, toda vez que alguém te perguntar qual é o tamanho desse mercado de licenciamento ambiental no Brasil, você fala, ó, é um mercado de 3.805.292 empresas que são passíveis de licenciamento ambiental. E o que é que quer dizer uma empresa passível de licenciamento ambiental? Só para ficar ainda mais claro, é uma empresa que tem demandas para você atuar tanto antes do licenciamento ambiental, nas atividades de regularização, nas atividades de você fazer o licenciamento daquela atividade, como em demandas de assessoria para manutenção daquelas licenças, para você atender às condicionantes, para você fazer trabalhos de assessoria e acompanhamento. Então, independente se o empreendimento ele já tem licença ou não, isso é importante você entender, você vai ter demandas para atuar naqueles empreendimentos, porque toda licença ambiental vem cheia de condicionantes, e as condicionantes são relatórios periódicos, são exigências periódicas para manter a validade daquela licença, e você vai poder atuar em qualquer fase daquele empreendimento, desde a localização até a operação dessa atividade, de acordo com o CONAMA 237 e de acordo com a Política Nacional de Meio Ambiente. Então, nós estamos falando de um mercado de mais de 3.800.000 empresas, empreendimentos comuns, posto de combustível, indústria, mineradoras, empreendimentos de serviços de saúde, fábricas, madeireiras, empreendimentos imobiliários e vários outros tipos de empreendimentos, que eu tenho certeza que se você tiver um olhar atento a partir de agora, aí na tua cidade, na tua região, você vai encontrar vários empreendimentos como esses, que estão aí no seu trajeto diário, da sua casa para o trabalho, se você está querendo uma transição de carreira para a consultoria, se você se desloca muito na cidade, ou até nas cidades vizinhas, você vai conseguir enxergar com seus próprios olhos que existe essa demanda. Essa demanda já existe. A gente não vai entrar no mercado e descobrir que tem demanda. Não. A gente já vai entrar no mercado com demandas existentes. Beleza? Então, olha, o João colocou Lava Jato, eu já fiz parecer técnico. Show de bola. Então, ó, desde empreendimentos menores até empreendimentos de médio porte, tá? Que estão lá dentro da caracterização de impacto local e regional, de acordo com a legislação estadual aí do teu estado. Fechou? Então, olha, é um mercado gigante, é um mercado que tem muitas oportunidades até em cidades pequenas. Então, se você está com medo de abrir sua consultoria ambiental, com medo aí de não ter clientes, se você focar no licenciamento, não tem o menor risco de você não encontrar clientes. Risco zero de você não ter clientes, porque é uma área extremamente rica de oportunidades, independente do local que você está. Fechou? E aí, nessa relação de oferta e demanda, a gente acabou de analisar a demanda, não é? A gente já viu quantas empresas tinha, qual o tamanho desse mercado, mas aí está faltando uma variável para a gente poder entender se há espaço para novos consultores ambientais trabalharem com licenciamento. É uma dúvida que eu recebo muito. Será que ainda existe espaço? Essa área não está muito concorrida, não está sobre carregada, não está saturada? Será que tem espaço para eu começar a minha consultoria? É uma pergunta que eu recebo muito, tá? Talvez você que esteja aqui nessa live também se pergunte isso. E a ideia é, como é que a gente pode analisar a relação de oferta e demanda no licenciamento ambiental? Você que quer ser empreendedor, você tem que ter esse tipo de visão, tá? Esse tipo de visão. Como é que eu analiso oferta e demanda? Como é que eu analiso as oportunidades? Então, como é que a gente analisa a oferta?
que é a segunda variável aí dessa análise inicial. A gente precisa entender quantas empresas e profissionais hoje, tá, estão atendendo ativamente essas demandas no Brasil, para que a gente possa ter um comparativo entre oferta e demanda e assim entender se o mercado está saturado ou não. Vocês estão conseguindo acompanhar bem, sim ou não? Coloca aí nos comentários. Quero saber se vocês estão conseguindo acompanhar essa análise bem, tá? Vocês que chegaram depois aí, ó, boa noite, tá? Nessa live, eu vou falar 7 princípios, 7 pilares para vocês criarem um negócio de consultoria ambiental que fatura acima de 15 mil por mês. Fechou? Do absoluto zero. Então, olha, o pessoal está dizendo que está entendendo bem. Então, como é que a gente analisa a oferta? A gente precisa ter um banco de dados, tá? Que seja representativo, igual esse banco de dados aqui, ó. Teve uma pessoa que perguntou qual era essa ferramenta, tá? É um mapa de empresas fornecidos pelo governo federal. Eu posso mandar um link para vocês depois, mas se vocês forem assistir essa aula pelo YouTube, vocês vão ver que eu estou compartilhando a tela aqui, tá bom? É um dado confiável do governo federal que eu consigo filtrar pelas atividades econômicas, por isso que eu consegui chegar num número aí representativo da quantidade de empresas, no tamanho do mercado de licenciamento. Como é que eu analiso a oferta, tá? Eu preciso achar uma ferramenta que me forneça esses dados. E olha, eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês, saber se vocês estão ligados, tá? Qual é hoje a maior rede social, o maior banco de dados mais confiável no Brasil para a gente saber a quantidade de profissionais de uma determinada área? Onde é que a gente tem aí o banco de dados mais confiável de profissionais do Brasil? Vocês sabem, sim ou não? Vocês sabem onde é que a gente encontra esses dados? Boa noite aí, Giovana. Ó, a Giovana colocou o IBAMA, o CREA, também são bons, também são boas fontes de informação, tá? Mas hoje, a maior plataforma de profissionais do mundo se chama LinkedIn, tá? Hoje, a maior plataforma de profissionais do Brasil se chama LinkedIn. Já foi reconhecida. Se você colocar no Google, você vai ver que ela já foi reconhecida, tá? Com esse título. Então, não existe nenhuma outra fonte de dados profissionais que seja mais representativo do que o LinkedIn. Então, o que foi que eu fiz para completar essa análise de oferta e demanda? Eu fui lá no LinkedIn e pesquisei quantas consultorias ambientais estão ativas, cadastradas no LinkedIn hoje no Brasil, para entender se há espaço para novos consultores ambientais. Será que tem espaço ainda? Então eu fui lá no LinkedIn. Então, olha, para quem está vendo aqui pelo YouTube a gravação e vocês que vão ver depois, eu vou compartilhar a tela aqui, tá? Eu entrei no meu LinkedIn e coloquei o seguinte, ó, consultoria ambiental. Pesquisei aqui consultoria ambiental, vim aqui em empresas, tá? E vim aqui no Brasil, localidades Brasil, exibir resultados. E a resposta que eu tive do LinkedIn, da quantidade de empresas hoje que estão ativas, cadastradas no LinkedIn, foi um total de 1.300 empresas de consultoria ambiental. Eu estou falando aqui de 1.300 empresas de consultoria ambiental para atender uma demanda de 3.800.000 empresas que precisam todo santo dia de serviços de consultoria ambiental focado em licenciamento. E aí a pergunta para vocês: vocês acham que 1.500 empresas de consultoria têm capacidade de atender uma demanda de mais de 3 milhões de empresas, quase 4 milhões de empresas? Cara, a resposta é óbvia. É claro que não. Não tem como. Se a gente fosse fazer uma divisão aqui, cada empresa de consultoria ambiental teria que atender no mínimo umas 2.500 outras empresas para poder dar conta do tamanho dessa demanda. E olhe que eu estou falando aqui
do número que foi apresentado hoje, tá? Nesse portal. A gente sabe que todo dia novas empresas abrem, todo dia você tem um novo projeto acontecendo, tá? Então, se a gente analisar até essa sazonalidade, a gente tem uma perspectiva até maior. Você sabia que até para essas empresas fecharem, a gente tem que fazer um processo de arquivamento, muitas vezes a gente tem que fazer uma execução de PRAD, muitas vezes a gente tem que fazer a desativação das estruturas, e tudo isso é demanda. Então, até quando a empresa vai fechar, você tem demanda de licenciamento. Você vê o tamanho desse mercado. A pergunta é: qual é a outra área da consultoria ambiental que você tem mais de 3 milhões e 800 mil empresas precisando do serviço? Ativamente. Não existe uma outra área da consultoria que tenha capacidade de entregar tanta demanda para você. Não tem. Não existe. Tá? Pode comparar, pode, se você encontrar, pode mandar no meu direct que eu vou querer saber. Até hoje eu nunca descobri. Por isso que é o nicho que eu recomendo para você. E só para você ter uma ideia de quanto esse número de consultorias ambientais é pequeno, tá? Só para você ter uma ideia, se a gente for fazer uma comparação aqui com algumas áreas ambientais que são mais comuns, por exemplo, engenharia ambiental no LinkedIn, engenharia ambiental, fazendo uma pesquisa rápida aqui no LinkedIn, colocar pessoas, Brasil, exibir resultados. Você tem aqui, ó, no LinkedIn 59 mil resultados para engenheiro ambiental. 59 mil resultados para engenheiro ambiental. Se a gente for colocar aqui, por exemplo, biólogo, tem algum biólogo aí na live? Se a gente for colocar aqui, por exemplo, biólogo, vou colocar pessoas e Brasil. Sabe qual é o resultado aqui, ó? 57 mil resultados para biólogos, um pouco parecido com engenheiro ambiental, né? Se a gente for colocar aqui, por exemplo, tecnólogo em gestão ambiental, vamos ver aqui qual é o resultado que a gente vai achar. 15 mil resultados. Só para você ter uma ideia de quanto o número de 1.500 é tão pouco. E por que a gente tem uma diferença tão grande? Porque vocês precisam entender que a grande maioria dos profissionais estão indo para o caminho convencional, estão atrás de concurso, estão atrás de emprego. E é por isso que não tem vaga, velho, não tem emprego. Você que já foi atrás de emprego, você deve ter passado por essa dificuldade. Eu passei por isso lá atrás. É uma oportunidade extremamente escassa. Quando você encontra uma oportunidade, eles querem que você tenha muita experiência, fique enchendo você de pergunta, e muitas vezes, se você tiver sorte, você vai ter a metade do seu piso salarial. Você é engenheiro, vai trabalhar como técnico. É biólogo, vai trabalhar como técnico de nível médio, para poder o salário, é, é, eles diminuírem o salário. Então tá todo mundo olhando para esse lado. E você está tendo uma oportunidade clara de seguir um caminho diferente que vai te proporcionar maiores ganhos financeiros, para você ter mais qualidade de vida, para você ter qualidade de vida para sua família também, você ter liberdade geográfica, liberdade de tempo. Não existe nenhuma outra forma, tá? Mais eficiente de você ter um faturamento mensal de 15 mil reais, ter liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade financeira, que não seja através da sua própria consultoria ambiental, se não seja através do empreendedorismo na consultoria ambiental. E a ideia é que existe um caminho para você percorrer, você não precisa ficar indo onde a manada toda está indo, fechou? Essa é a minha ideia aqui. Então, eu estou te mostrando aqui que existe um buraco enorme, tá? Existe um espaço gigantesco na área de licenciamento ambiental para você atuar na sua consultoria. Então, o primeiro motivo do porquê focar no licenciamento é justamente isso, a relação de oferta e demanda. E olha, se você quiser ter mais clareza ainda, faça o seguinte, entre no Google, tá? Pesquise, pesquise por consultorias ambientais que tem aí na tua cidade, coloca assim, consultoria ambiental e o nome da tua cidade. Veja quantos resultados você vai ver que são pouquíssimos resultados, pouquíssimos resultados. E quando você pega a sua cidade e você amplia para cidades vizinhas, você vai quadruplicar as oportunidades de atuação e você não vai ter aumento de oferta, de número de empresas. Então aí já fica claro que existe um espaço enorme para você atuar nessa área e chegar no resultado aqui, ó, de 15 mil reais por mês.
na sua consultoria ambiental. Esse é o primeiro motivo. Turma, vocês entenderam bem essa relação de oferta e demanda? Entenderam o porquê que eu estou fazendo essa análise? Deu para aterrissar bem aí? Sim ou não? Coloca aí nos comentários. A gente está no primeiro pilar de 7, tá? Primeiro pilar é escolher um nicho de alta demanda. E aqui eu acabei de provar para você o porquê que o licenciamento ambiental é a melhor área para você atuar na sua consultoria. Fechou? Então, olha, além da questão de você ter claramente um espaço para atuar, ou seja, ter uma carência de profissionais para você, e isso vai fazer com que você consiga se inserir nesse mercado e ser muito bem remunerado, tá? Você tem um segundo motivo, que é o retorno financeiro. Trabalhando com licenciamento ambiental, você pode fechar contrato na casa dos 5, 10, 15, 20 mil reais ou mais, dependendo do caso, para atender demandas de licenciamento de empreendimentos comuns, como posto de combustível, como indústrias, fábricas, madeireiras, serviços de saúde, mineração e vários outros exemplos que eu vou citar ao longo aqui dessa aula, tá? Então, além de ser uma área que tem carência de profissionais, ou seja, não precisando de mais profissionais para atuar, é uma área que você consegue ter um bom retorno financeiro. Só para você ter um exemplo aqui prático, não existe preço tabelado na consultoria ambiental, não existe preço tabelado no licenciamento, mas para você fazer um trabalho de licenciamento ambiental para um empreendimento comum, como um posto de combustível, por exemplo, nessa hipótese de você fazer o licenciamento do zero, desde a localização até a operação, de um posto de combustível, você não fecha um contrato menor do que 15 mil reais. Você não fecha um contrato menor do que um valor de 15 mil. Então, quando eu falo você faturar 15 mil por mês, você pode atingir esse resultado em um ou dois contratos na sua consultoria, trabalhando com licenciamento. Desde que você aprenda como encontrar essas oportunidades, desde que você aprenda como prospectar esses clientes, tá? E não é um milagre, nem é da noite para o dia, não é pílula mágica, mas é habilidade que você pode aprender. Então, quando eu era CLT numa empresa de consultoria, eu fechava esses contratos. Então, eu fechava contratos de 20 mil, de 25 mil, de 30 mil reais, e o meu salário era um salário de 2.800 reais por mês. Esse era o meu salário para eu fechar contratos de 30 mil. Quando eu abri os olhos e pude ver, né, pude acordar que aqueles contratos que eu estava fechando, que eu estava fazendo tudo ali, podiam ser meus para eu ter qualidade de vida, para eu dar qualidade de vida para o meu filho, para eu dar qualidade de vida para minha família, pô, eu não consegui mais nem dormir direito depois que eu vi isso. Porque, cara, eu estava claramente ali doando toda a minha energia, todo o meu conhecimento, todo o meu trabalho para o crescimento de uma empresa que não se importava comigo, velho. Um salário de 2.000 e poucos reais por mês. Não é nem a metade do meu piso salarial da época. Então, eu tô falando isso porque talvez agora, vendo esse vídeo aqui, seja na gravação ou seja ao vivo, tenha pessoas passando por isso. Pessoas que estão indo trabalhar e ganhando pouco, insatisfeitos, porque acham que não existe outra forma. Cara, você pode fechar projetos acima de 15, 20 mil reais para você mesmo. Lá, eu mesmo começando, mesmo eu sendo iniciante, sim, mesmo você sendo iniciante. Porque o preço que você vai cobrar não tem nada a ver com quanto tempo de mercado você tem, não, cara. O preço que você vai cobrar está relacionado às demandas que você vai pegar, a demanda de um determinado empreendimento, a demanda de um determinado serviço. Você sempre vai precificar conforme a demanda, não é conforme eu vou olhar aqui quanto tempo de trabalho eu tenho. Não existe isso, velho. Não é assim que funciona. Existem formas de você se posicionar bem, de você já cobrar o valor justo logo de cara, o primeiro serviço. Que eu sou um dos maiores defensores aqui de que um profissional ambiental ele merece ganhar bem. A gente passou anos aí com pessoas falando na nossa cabeça que você vai trabalhar em quê? Você vai ficar abraçando árvore. E a gente cresce no nosso, na nossa formação achando que a gente não pode ganhar bem. Achando um absurdo às vezes. A gente até acha um absurdo às vezes. Quando eu chego aqui falando que dá para você ganhar mais de 15 mil por mês. Cara, eu tenho uma verdadeira guerra contra a desvalorização do profissional ambiental. Uma verdadeira guerra. Então, aqui você aprende a ser valorizado. Aqui você aprende a ganhar bem, a ganhar o que você merece.
tá? Aqui eu te ensino a criar um negócio lucrativo, que você possa dar qualidade de vida para você e para sua família. Não é você fazer bico de consultoria, não, tá? Consultoria não é local para você fazer bico, é para você criar um negócio lucrativo. Porque seu trabalho é importante. Eu defendo isso, cara, com unhas e dentes aqui. Fechou? Então, olha, entra com essa energia, cara. Entra com essa energia porque é totalmente possível. E uma das grandes vantagens de você focar no licenciamento é justamente o potencial de retorno financeiro que você pode ter. E eu quero trazer aqui agora alguns exemplos para que você possa ver com seus próprios olhos, para que você possa enxergar o potencial financeiro que você pode ter trabalhando nessa área. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de alunos que eu tenho do meu programa de mentoria, porque eu tenho um programa de mentoria onde eu ensino profissionais a chegarem nos 15 mil por mês, 15 mil ou mais por mês, começando do absoluto zero. Eu trouxe aqui alguns exemplos dos resultados que esses alunos estão tendo. Então, por exemplo, eu estou mostrando aqui no computador, você vai poder ver depois no YouTube, tá? E eu vou ler aqui para você, tá bom? Eu vou ler aqui o exemplo do João Lucas, ele é engenheiro ambiental. Se vocês quiserem dar uma olhada no Instagram dele, ó, é o @improveambiental. Improve, do jeito que vocês estão vendo mesmo, IMPROVE, ambiental. Vocês podem pesquisar o Instagram dele, vocês vão ver o trabalho que ele está fazendo, tá? É um engenheiro ambiental que abriu sua consultoria e dá uma olhada na mensagem que ele me mandou. Ó. Fala lá, boa tarde, tudo bem? Cara, lembra aquela proposta que nós fizemos juntos há um tempo atrás, que você me deu mentoria? Então, o responsável pela cotação ainda não tinha me dado retorno, pois estava ajudando, estava aguardando algumas reuniões com a prefeitura e etc. Então ele me retornou hoje. Nós fechamos a proposta em R$ 20.000. E na ligação ele pediu apenas para eu corrigir algumas coisas da proposta e ele já iria passar para o diretor regional da empresa para darmos início. Ou seja, o engenheiro ambiental, recém-formado, que começou a consultoria ambiental dele, fechou um contrato para o licenciamento ambiental de um loteamento, empreendimento extremamente comum, por R$ 20.000. E tem gente que troca a possibilidade de ter esse resultado por um salário de 2.000 e poucos reais. Cara, se você faz isso porque você não consegue enxergar as oportunidades, a partir de agora você não tem mais nenhum motivo para ficar desse jeito aí. Porque eu tô aqui para abrir seus olhos que existe um outro caminho para você percorrer. Existe um outro caminho onde você pode ser muito bem valorizado, muito bem pago, reconhecido, tá? Um contrato só por R$ 20.000. Outro exemplo, engenheiro florestal. Olha a mensagem que ele me mandou. Essa mensagem foi do Caetano, ele é engenheiro florestal. O arroba dele, cara, depois você olha no YouTube, porque o nome dele é complicado de escrever. Eu acho que se eu falar aqui vai mais complicar do que ajudar. Mas olha, é um engenheiro florestal que tem a consultoria ambiental dele. E olha a mensagem que ele mandou. Bom dia, Christian. Até agora, esse mês fechado em contrato foi de R$ 168.200. 168.200. Quero fazer uma pergunta aqui para você. Você prefere ganhar R$ 100.000 no ano ou R$ 100.000 em um mês? Qual dessas opções vai dar mais qualidade de vida para você e para sua família? É totalmente possível. Estou mostrando uma prova aqui, ó. Até agora, esse mês fechado em contrato foi R$ 168.200. É por isso que eu falo. Aqui, comigo, você aprende a ter um negócio lucrativo de fato. Trabalhar não é fácil, não é milagre, não vai cair dinheiro do céu, mas existe um caminho que é diferente do caminho convencional, que a maioria dos consultores ambientais fazem, tá? E esse caminho faz com que você consiga atingir esses resultados. Então aí mandei uma mensagem, ó. Pô, tá voando, cara, parabéns. E olha a mensagem que ele mandou aqui, ó. Método funciona, cara. Só querer ir atrás. Pode ter medo, não. Show de bola. Então é um exemplo de um aluno. Eu não vou ficar mostrando meus exemplos aqui. Porque aí vocês dizem, eu sei, eu conheço vocês, vão dizer, não, mas você é experiente, né? Você já trabalha na área há muito tempo. Então, mas eu tô do zero, tô mostrando alunos do zero que criaram um negócio de consultoria para se livrar das correntes de uma CLT que só suga a sua vida e estão aqui, ó, faturando alto, ganhando bem, ganhando o que merecem. Ganhando o que merecem, tá? R$ 168.000 em um mês trabalhando com consultoria ambiental focada em licenciamento. Outro exemplo, João Vitor, engenheiro ambiental. Em um mês, olha a mensagem que ele me mandou, ó.
Bom dia, gostaria de informar ao grupo que com muita alegria fechei 3 contratos em um mês. E aí ele explicou aqui os contratos, licenciamento de posto de combustível, mineração e tal. E aí, ó, totalizando quase 100 mil reais. Totalizando quase 100 mil reais. Engenheiro ambiental, recém-formado, com pouco tempo de consultoria ambiental, focado em licenciamento. Mais uma vez, você prefere 100 mil no ano ou 100 mil em um mês? Existe um caminho para isso. E quando a gente fala de 100 mil, às vezes não é ganância, não é nada disso. Você tem que entender que quanto mais dinheiro você ganhar, mais qualidade de vida você vai ter. Mais qualidade de vida você vai poder dar para sua família e mais você vai poder ajudar as pessoas. Tem uma frase que eu acho muito massa que diz o seguinte: se você tá a pé, você não pode dar carona a ninguém. Então, se você não tem essa vontade aí, ganhar muito dinheiro, não faça por você, não faça pelas pessoas que você ama, pela sua família que precisa de você, porque eu tenho certeza que tem muita gente que está contando com seu sucesso, tem muita gente que está contando que você vai vencer, que está querendo ver você crescer, tem muita gente que vai precisar de você, tá? Talvez você não tenha um filho agora, mas provavelmente você vai ter um filho que vai precisar de você. Então, se você puder dar o melhor para ele, vai ter um limite do que você vai poder dar para ele, você vai querer dar para ele. Então, pensa nisso, cara. Eu estou mostrando exemplos de alunos aqui que estão atingindo resultados incríveis que você pode atingir também. Outro exemplo, o Renato Rezende, ele é gestor ambiental. Tem alguém aqui que é tecnólogo em gestão ambiental, sim ou não? Estou vendo que vocês estão mandando umas mensagens. Daqui a pouco eu vou responder, vou dar uma lida nas mensagens, tá? Tecnólogo em gestão ambiental é a formação que eu vejo mais profissionais desiludidos com a área ambiental. Eu não consigo entender, cara. O cara que é tecnólogo em gestão ambiental, primeiro ele acha que não pode assinar nada, ele acha que não pode fazer nada, que não tem nada para atuar. Cara, tá aqui um exemplo, ó. Gestor ambiental, e ele começou antes mesmo de se formar. Ele começou na consultoria ambiental antes mesmo de se formar. E ele já bateu mais de 200 mil reais na sua consultoria ambiental, focado em licenciamento. Mais 200 mil. E essa mensagem aqui foi na época. Hoje ele já atingiu mais de 300 mil reais. Só no ano passado, ele faturou mais de 300 mil reais com consultoria ambiental focada em licenciamento, em cidades pequenas, do interior. O arroba dele, se vocês quiserem ver, investigar e falar com ele, conversar, é o arroba Renato underline Rezende. Esse D é mudo, tá? Renato underline Resend. Rezende. Anota aí, vai no Instagram depois que terminar essa live, bate um papo com ele, você vai ver o trabalho que ele está fazendo. Começou do absoluto zero. E o Renato é interessante porque ele não tinha nem coragem de falar de prospectar. Ele não tinha nem coragem de falar com os empreendedores. Extremamente tímido e hoje está voando, cara. Tá contratando. Hoje ele está contratando outros profissionais. Já pensou, cara, o quanto você pode contribuir se você crescer? Cara, é muito massa, velho. Então, tá aqui mais um exemplo, o Renato Rezende. Outro exemplo, o Thiago, que é biólogo. Tem algum biólogo aí? Tem? Coloca aí nos comentários. Tô vendo aí que tem técnico em meio ambiente, a Mayra Pereira, eu sou técnico de meio ambiente, estudante de engenharia ambiental, quarto semestre, show de bola, muito bom. Sou técnico em meio ambiente, ela falou 2 vezes. Olha que massa. Olá, eu quero entrar na consultoria ambiental, quero aprender a trabalhar com licenciamento em postos de combustíveis. Nós merecemos nos capacitar e ganhar bem. A nossa profissão é muito necessária, extremamente necessária. Extremamente necessária. Não aceitem ser desvalorizados nunca, tá? Nunca, nunca, nunca mesmo. Então, olha, Tiago, biólogo, e olha que interessante. Tem muita gente que está em transição de carreira. Tem alguém aqui na live, ao vivo, que hoje está numa CLT, que não é feliz, que não ganha bem, que vive preso, acorrentado numa CLT e que quer fazer a transição de carreira para a consultoria ambiental? Sim ou não? Coloca aí nos comentários se você fizer parte aí, se identificar com isso. Coloca aí só para eu saber se tem alguém. O Tiago é um exemplo, ó, biólogo. Ele, ele entrou no meu programa de mentoria em julho de 2023. E em setembro de 2023, ou seja, julho, agosto, setembro, 2 meses depois, mais ou menos, mesmo tendo que conciliar com o emprego de professor, ele conseguiu bater os 15 mil por mês. Nesse período de tempo, ele faturou mais de 20 mil reais com o trabalho de licenciamento.
E quando ele me mandou aqui o relatório completo do ano passado, só durante esses meses aí, setembro, outubro, novembro, dezembro, ele já tinha faturado mais de 60 mil. E até mandou uma mensagem aqui, ó, estou quase deixando minhas aulas para dedicar à consultoria. Hoje já apareceu um outorga e mais um licenciamento. Estou feliz demais, Deus te abençoe muito. Tá aqui, ó, um cara que trabalhava como professor, mas que não tinha tempo para a família, não tinha tempo para o filho, não tinha tempo para fazer as coisas que ele queria fazer. Ele queria ter mais tempo e por isso que ele decidiu entrar na consultoria. E hoje, ó, já está faturando mais de 15 mil por mês com a consultoria focada em licenciamento. Então é uma área extremamente promissora, cara, que vocês também podem ter acesso a esses resultados. O João Lucas, que é engenheiro ambiental, já bateu mais de 50 mil reais com licenciamento. E esses são apenas alguns dos vários e vários exemplos de alunos que eu tenho aí em todos os locais do Brasil que saíram do absoluto zero e já estão faturando mais de 15 mil por mês com consultoria ambiental. Alunos das mais diversas idades, formações, cidade pequena, cidade grande, e que venceram esses obstáculos e hoje estão sendo muito bem remunerados na área de consultoria ambiental focada em licenciamento. Por isso que eu digo para vocês, existe um caminho para vocês também terem esse resultado. Existe um caminho para isso. E é esse caminho que eu quero, que eu trago para vocês aqui no YouTube, trago para vocês aqui no Instagram, tá? Não aceitem serem desvalorizados. Consultoria ambiental não é para você fazer bico, é para você ter um negócio lucrativo de fato, que possa mudar a sua vida. É por isso que aqui eu ensino você a ter um resultado financeiro acima de 15 mil por mês. É totalmente possível você atingir esse resultado. Lion, é milagre? É fácil? É da noite para o dia? Não. Mas tudo que vale a pena exige trabalho. E se você está aqui, eu acredito que você está disposto a trabalhar, está disposto a estudar para poder chegar nesses resultados. Fechou? Então, esses aqui são alguns exemplos aí, ó, de vários alunos que vocês vão poder ver depois aí, galera do Instagram, tá? No YouTube. O Neto colocou que está cursando engenharia ambiental, show de bola. Muito massa, show de bola. Mas se vocês tiverem dúvidas, podem me mandando aí, tá? A gente vai trocar ideia aqui também. Então, olha, outro motivo do porquê focar no licenciamento ambiental é justamente o baixo investimento que você precisa fazer para você ter sua consultoria ambiental focada em licenciamento. Isso é uma pergunta que eu recebo muito. Lá, eu quero empreender na área, mas eu não tenho grana, eu não tenho dinheiro. Quanto vai custar? Eu vou precisar de escritório, eu não tenho dinheiro para investir no negócio de consultoria ambiental agora. E muitas vezes essas pessoas que me perguntam isso, elas nem sabem exatamente quanto eles precisam investir para poder ter sua própria consultoria ambiental. Você que está aqui ao vivo e você que está vendo a gravação, seja pelo Instagram ou pelo YouTube, você sabe exatamente quanto é que você precisa investir para poder abrir a tua própria consultoria ambiental, tua própria empresa de consultoria ambiental focada em licenciamento, sim ou não? Coloca aí nos comentários. Você sabe quanto você precisa investir de dinheiro mesmo? Vocês já pesquisaram alguma coisa desse tipo, sim ou não? Alguém aí já pesquisou? Ó, o Dorinaldo colocou que não. Legal. Então, isso aqui vai ser importante porque eu vou trazer aqui esses dados para você. O Josimar colocou que não sabe. Beleza. Então, hoje a gente vai entender aqui uma média, quanto é que você vai investir. Primeira coisa que eu já quero falar de cara. Não tem como a gente. Quem falar para vocês que você não precisa investir zero, investir nada para poder abrir tua consultoria ambiental, cara, essa pessoa está mentindo. Porque se você for abrir uma bodega na esquina, você vai ter que investir. Mas você vai abrir uma empresa de consultoria ambiental. Sim, existe um investimento para você abrir sua consultoria ambiental. Porém, a consultoria ambiental, ela tem uma vantagem em termos de custo de investimento com relação a vários outros tipos de negócios convencionais. Por exemplo, vocês acham que você vai gastar mais em qual situação? Você abrir uma loja ou abrir uma consultoria ambiental? Você abrir uma fábrica, uma pizzaria, por exemplo, ou uma consultoria ambiental? Então, embora você precise de um investimento,
mas é um investimento muito menor do que 99% de outras áreas que você poderia fazer e você poderia empreender, ok? Então, de cara, eu já quero responder duas perguntas que eu recebo muito aqui, tá? Tanto no YouTube como no Instagram. Primeiro, eu preciso de escritório para poder trabalhar com consultoria ambiental focado em licenciamento? A resposta é não. Por quê? Porque os trabalhos que você vai fazer lá na empresa que você vai atender. 99% dos atendimentos que você vai fazer, desse contato com seu cliente, vai ser lá na empresa dele, porque você vai ter que ir lá para poder fazer os próprios trabalhos, coletar os dados, fazer os trabalhos de campo. Então, não há uma necessidade de você ter um espaço físico, alugar uma sala cara, comprar mesa, comprar armário, enfim, montar uma estrutura para você trabalhar com consultoria ambiental focada em licenciamento. Não, não é essa necessidade que os trabalhos são externos. É uma opção. Você pode ter seu escritório, como você pode trabalhar em home office. Não tem problema nenhum quanto a você separar um espaço na sua casa e começar em home office. Tem gente que pergunta: posso trabalhar de casa? Sim, você pode trabalhar de casa. Pega um espaço aí que tem uma mesa que você possa ficar confortável, ter o computador, acesso à internet, você já vai poder aí dar os seus primeiros passos na consultoria. E à medida que você for fechando seus projetos, fechando contratos, tendo retorno financeiro, aí vai ficar, aí você vai pensar, agora é o momento de eu abrir escritório, porque você vai pegar o próprio dinheiro que está no caixa da tua empresa e vai reinvestir. Então, essa é a melhor forma, tá? Eu tenho alunos na mentoria que estão faturando mais de 15 mil por mês trabalhando de casa. E são vários exemplos. Tá? Então, não é uma necessidade, não é uma obrigatoriedade, eu tenho que ter um escritório para poder trabalhar com consultoria. Então, a primeira pergunta já respondida. Segunda pergunta, eu preciso de equipe, eu preciso ter uma equipe para começar na consultoria ambiental, para fazer esses projetos de licenciamento, por exemplo? A resposta é não. Você pode começar na consultoria ambiental sozinho, porque você só vai precisar de mais pessoas à medida que as demandas forem crescendo. Então, à medida que você for fechando seus projetos, aumentando a demanda de serviço, fechando contratos, aí com o próprio dinheiro que você vai ganhar nesses contratos, você pode chamar uma pessoa para te ajudar em um determinado projeto, você pode contratar pessoas de forma pontual, não precisa assinar a carteira de ninguém no começo, tá? Você vai contratar pessoas de forma pontual para atender aquelas demandas. Então você vai ter uma sustentabilidade no teu negócio. Então, você não vai ter um custo maior, porque você só vai contratar pessoas à medida que seu negócio vai crescendo, os projetos forem crescendo. Lion, mas se eu precisar de alguma parceria, porque se eu não puder assinar um determinado projeto, não tem problema nenhum. Por isso que eu falo que as contratações, as parcerias são feitas de forma pontual. Vai fazer um projeto que você não pode assinar sozinho, você vai fazer uma parceria. Mas esse custo de parceria vai estar dentro do orçamento do serviço que você vai fechar com seu cliente. Então acontece muito aqui, por exemplo, turma, que eu fecho projetos que eu não posso assinar, como projetos da mineração, por exemplo. Eu sou engenheiro ambiental, eu não posso assinar muitos projetos de licenciamento de mineração, e eu faço parcerias com profissionais que podem. E aí eu fecho um contrato de 20 mil reais, negocio com o parceiro, o geólogo ou engenheiro de Minas, um percentual desse valor para que ele faça o que eu não posso fazer. E aí tá tudo certo, você continua faturando, tá? Continua crescendo, sem ter problema de custo alto. Fechou? Então, você não precisa de ter uma equipe, você vai contratando de forma pontual à medida que as demandas vão crescendo, beleza? Qual é o investimento médio que você vai precisar fazer para abrir sua consultoria ambiental? Isso eu estou falando, abrir um CNPJ, tá? Abrir um CNPJ de consultoria ambiental. E aí já abre uma terceira pergunta aqui, né? Que acabei de lembrar. Tem muita gente que fala, Lion, eu preciso abrir um CNPJ logo de cara? Ou é melhor eu trabalhar como autônomo no começo? Ou eu posso começar como autônomo? A resposta é que sim, você pode começar como autônomo. Porém, eu recomendo fortemente que você abra um CNPJ para você trabalhar com consultoria ambiental. Exceto os casos, exceto nos casos que você, por exemplo, está trabalhando em CLT, que é uma área que não é conflitante, ou seja, você pode, no começo, conciliar, e aí você
Se você abre o CNPJ quando você for focar 100% na sua consultoria. Você já pode fechar seus primeiros projetos. Com exceção desse caso, eu recomendo que você abra o seu CNPJ. Ah, por quê? Porque pensa aqui comigo. Em qual situação você acha que você vai passar mais credibilidade para um cliente? Se você representar um CNPJ, uma empresa, ou se você chegar lá como autônomo para fazer uma visita, para prospectar, para apresentar uma proposta? Você vai passar mais credibilidade se você abrir um CNPJ. Se você chegar lá como empresário, como representante de uma empresa. Logo, eu recomendo sim que você abra um CNPJ para você trabalhar com consultoria ambiental, que isso vai te dar vantagem, principalmente no início da sua carreira. Você já vai chegar com um posicionamento de empresário. Os seus clientes vão te ver como uma autoridade, vão te ver, vão te ver com mais credibilidade. Fechou? Então, já fica aí a minha opinião sobre isso, tá? Qual é o investimento médio que você vai fazer entre contabilidade, impostos para abrir o CNPJ, registro no conselho de classe, você vai fazer seu registro no conselho de classe para você poder ter autonomia na assinatura dos projetos, muito embora o fato de você não poder assinar um determinado projeto não te impede de vender esse serviço, de fazer esse serviço, tá? Porque você pode fazer parcerias, mas o investimento médio que você vai ter para abrir o teu negócio de consultoria ambiental é um investimento médio de R$ 1.500 entre os impostos e o serviço de contabilidade para abrir a tua consultoria ambiental, ok? Então eu acho que vale muito a pena você investir R$ 1.500 num negócio que vai te render 15 mil por mês ou mais. Vocês acham que vale a pena ou não? Coloca aí nos comentários. Vocês acham que vale a pena investir R$ 1.500 para abrir uma empresa que vai te render acima de 15 mil por mês? Vocês acham que vale a pena sim ou não? Tem gente que paga isso em fatura de cartão que não usa para nada. Então, eu acho que vale muito a pena, sim, você abrir o seu negócio, abrir seu CNPJ, tá? Porque é um valor que vai retornar muito rápido. No primeiro projeto que você fechar, já vai ser umas 10 vezes mais do que isso aqui. E se você for comparar o investimento que você faz para abrir uma consultoria, o investimento que você faz para abrir um outro negócio aí, convencional, nem se compara. Fechou? Todo mundo entendeu essa parte aí do investimento, sim ou não? Coloca aí nos comentários. Tô vendo que tá tendo um delay aí, às vezes eu pergunto. Vocês respondem bem depois. Ó, o Josimar falou com certeza. Vamos interagir aí, tá, galera? Ó, eu tô abrindo live pra gente interagir, porque senão eu só gravava um vídeo, tá? Pra mostrar que vocês estão vivos aí. Quer que vocês fizessem uma coisa. Quer que vocês venham aqui nesse coraçãozinho que tem aqui do lado e apertem aí pra eu saber se vocês estão gostando ou não dessa live. Só pra eu saber que vocês estão vivos aí do outro lado. Apertem aí esse coraçãozinho. Ah, agora eu tô vendo aí. Show de bola, cara. Vamos interagir, vamos fazer pergunta, tá? Porque essa live é pra gente trocar ideia. E você que tá vendo as gravações também, manda pergunta aí nos comentários, porque eu tô sempre atento aí pra responder. Fechou? Aí tá certo, galera aí mandando um coração, show de bola. Muito bom, muito bom. Então, olha, é mais uma vantagem, tá? Você não precisa comprar equipamentos caros, você não precisa ir para um escritório caro, você só precisa ter um computador, tá? Um celular, acesso à internet. Pode começar em home office. Mais uma vez, recomendo que você abra o CNPJ, porque você vai investir R$ 1.500 para ter a possibilidade de ter um negócio que fatura acima de 15 mil por mês. Lembra que o nosso produto, né, o que a gente vende são serviços. Então a gente não tem que comprar um produto e vender aquele produto. Não. Como a gente vende serviços, a margem de lucro é muito maior. Então a gente vai fechar contratos de 15, 20, 30 mil reais, 60% de margem de lucro, tá? Então é muito promissor, é muito rentável, vale muito a pena vocês olharem para isso. Tá? Então é uma possibilidade de mudança total de vida aqui. Eu passei, foi isso que eu vivi. Tá? Muita coisa que eu faço hoje não tinha nem podia nem pensar em sonhar na época que eu era CLT, nem sonhar. Colocar meu filho nas terapias que ele precisa, tá? Para que ele possa desenvolver bem, na escola
que vai dar uma melhor condição de ensino para ele, e não ficar tendo que escolher a escola que cabe no meu bolso, enfim, que está limitada a meu salário de analista. Tudo isso a consultoria ambiental pode te proporcionar também, fechou? Então, olha, mais uma vez, custo muito baixo de investimento. Uma outra grande vantagem de você focar no licenciamento, na sua consultoria, é a multidisciplinaridade. Uma das perguntas que eu mais recebo aqui é, Lion, técnico em meio ambiente, eu posso trabalhar com licenciamento? Posso trabalhar com consultoria? Eu sou gestor ambiental, sou biólogo, sou engenheiro ambiental, posso trabalhar com consultoria? Consultoria ambiental é uma área extremamente multidisciplinar, ou seja, independente da sua formação específica na área ambiental ou até em outras áreas, como engenharia civil, como arquitetura e outras áreas de atuação, você pode sim trabalhar com consultoria ambiental, principalmente se você focar em licenciamento, porque é uma área multidisciplinar. Isso é muito bom, porque eu tenho certeza que aqui tem vários profissionais de várias formações. Inclusive, coloca aqui nos comentários qual é a tua formação, só para eu saber. Qual é a tua formação de você que está ao vivo aqui? E você que está vendo a gravação também coloca, para a gente trocar ideia. Qual é a sua formação? Ó, pergunta aqui interessante do Francisco. Diante do atual mercado, ter uma boa especialização em geoprocessamentos é um grande adicional para o profissional? A resposta é: depende dessa especialização, tá? Se essa especialização te ensinar a prática de como fazer esses trabalhos de geoprocessamento voltado para um nicho de alta demanda, que é o licenciamento, a resposta é sim. Mas acontece que, infelizmente, a grande maioria das pós, MBAs, especializações que existem na área ambiental são muito focadas em teoria. E o fato de você ter um diploma a mais não é o que vai fazer você chegar nos 15 mil por mês com consultoria ambiental. O que vai fazer você chegar nos 15 mil por mês com consultoria ambiental é o seu conhecimento prático, é a sua capacidade de executar os serviços na prática. Então, tem muitos profissionais, Francisco, que não têm especialização em geoprocessamento, mas aprenderam a fazer os trabalhos de gel no licenciamento, as plantas georreferenciadas, os mapas geoambientais, e estão ganhando muito mais do que muitos profissionais que têm MBA, que têm especialização, mas que não sabem fazer o trabalho. Então, foque sempre em aprender a prática, porque nós estamos em um mercado onde os diplomas em si não são o principal fator. Você não vai prospectar um cliente e o cliente vai querer ver seus diplomas. Não, ele não vai querer saber dos seus diplomas. Ele vai querer saber se você consegue entender o que ele precisa e entregar o que ele precisa. Fechou? Então, foca nisso, tá? Que é muito importante. Estão vendo aí, galera? Engenheiro ambiental, engenheiro agrônomo, biólogo, graduado em engenharia sanitária e ambiental. Muito bom. Então, ó, tem profissionais de várias áreas. Com certeza aí que na gravação também a galera vai estar falando. Então, é um mercado multidisciplinar. Então, independente da sua formação, você vai poder aí, ó, trabalhar com consultoria ambiental focada em licenciamento ambiental. E olha, a pergunta de vocês foi muito boa porque já puxou um gancho do que eu quero falar aqui, que inclusive para trabalhar na área de licenciamento, você não precisa nem ter nenhuma pós-graduação. Muita gente me pergunta qual a melhor pós para fazer, qual a melhor, enfim, especialização. E a resposta que eu digo é muito parecida com o que eu acabei de falar. No Brasil não existe nenhuma lei, nenhuma norma, tá? Exigência legal que você tenha que fazer uma pós para poder trabalhar com licenciamento. Só o seu diploma, independente da sua graduação, nível técnico, tecnólogo, nível superior, licenciatura, bacharelado, você pode trabalhar com licenciamento ambiental legalmente falando, tá? E muitas vezes fazer especialização, fazer pós, pode mais te atrapalhar nessa jornada do que te ajudar, principalmente se você for fazer pós-especialização teórica, porque muitas vezes você vai sair de lá só com um diploma, você vai passar anos para poder ter aquele diploma, você vai ficar esperando terminar na expectativa de ter mais chances do mercado, mas se a gente está falando de consultoria ambiental, não é assim que funciona.
Agora, se for realmente um MBA, uma pós, que vai te dar conhecimento prático, aí vale a pena, cara. Porque você tem que focar em conhecimento prático. Não é o fato de você ser pós-graduado. Não é o fato de você ter um MBA no seu currículo. Não. É o fato de você saber fazer. É isso que importa na consultoria ambiental. Fechou? Muito bom. Então, olha, multidisciplinaridade é mais uma vantagem, tá? Que você tem focando no licenciamento. E o último motivo que eu trouxe aqui do porquê que focar no licenciamento vai te dar vantagens na sua consultoria ambiental é justamente porque é um mercado consolidado e em pleno crescimento. O que é um mercado consolidado? Se você chegar em um trabalho de prospecção bem feito, tá? Em um posto de combustível, em uma fábrica, em uma indústria, e você falar sobre licenciamento ambiental da forma estratégica e correta, essas pessoas vão entender o que você está falando. Já existe um nível de consciência mais avançado para o licenciamento. Logo, isso facilita a prospecção do cliente. Quanto mais clareza o cliente tiver daquele serviço que você oferece e do porquê que ele precisa daquilo, mais facilitado, mais eficiente vai ser o seu fechamento de contrato e você fechar os contratos e atingir os faturamentos de 15 mil ou mais. Agora, se você, agora teste chegar nesses empreendimentos e falar de ESG, falar de crédito de carbono, falar de perícia, tá? Falar de sistema de gestão ambiental, você vai perceber que a barreira é muito maior, porque não tem clareza, porque não são mercados que estão consolidados para a grande demanda que existe, que é a demanda de empreendimentos que precisam de licenciamento. Logo, se você quer ter um negócio lucrativo, que você fature 15 mil por mês, mesmo começando do zero, você precisa focar no mercado que já está consolidado. Mercado que já tem alta procura, que as empresas já precisam, já estão buscando se licenciar. Se você fizer uma pesquisa no Google aí, colocar assim, recordes de licenciamento ambiental, você vai ver que em todos os estados do Brasil, nos últimos 3 anos, você vai ver que eles bateram recordes de licenciamento ambiental. Ou seja, essa é um serviço de alta demanda, de alta procura. O mercado já está consolidado. Você não precisa se aventurar em outras áreas de atuação que ainda não atingiram a grande massa de oportunidade. Você pode já começar numa área consolidada. Então, é uma vantagem do licenciamento. E quando a gente fala que está em pleno crescimento, são os próprios dados que comprovam isso. Então, por exemplo, a gente vê aqui segmentos específicos do licenciamento. Está falando aqui, ó, indústria projeta crescimento de 1,7% na economia brasileira em 2024. Então, a gente está tendo margem de crescimento de segmentos que são licenciáveis. Ou seja, esse crescimento acompanha o crescimento da demanda desse serviço na área de consultoria ambiental. Então, você tem aí um pleno crescimento desse mercado, não só na indústria, mas olha, o Brasil tem saldo positivo de 1 milhão de empresas abertas. Outra notícia aqui, ó, do governo federal, e a gente viu que boa parte das empresas que existem são passíveis de licenciamento. Mineradoras já revisam para cima projeção de investimentos bilionários no Brasil. Então, você tem aí um segmento bem estratégico que é a mineração crescendo. Então, isso representa aumento de demanda na consultoria ambiental. Construção civil. Construção civil deve apresentar crescimento de 1,2% em 2023 e 2,9% em 2024. Então, são mercados que fazem parte das demandas de licenciamento que estão tendo projeções altas de crescimento para esse ano, tá? Então, são demandas crescentes, mercado consolidado, e é por isso que não existe, na minha opinião, nenhuma outra área do mercado de consultoria ambiental que tenha tantas oportunidades do que a área de licenciamento ambiental. Fechou? Turma, eu quero saber se vocês entenderam até agora o porquê, né, esse primeiro pilar que eu trouxe para vocês, que é escolher um nicho de alta demanda. Ficou claro aí o porquê que é tão vantajoso você trabalhar nessa área de licenciamento, sim ou não? Vocês têm alguma experiência que queiram compartilhar? Algum trabalho que vocês fizeram?
Como foi o seu primeiro negócio? Como assim primeiro negócio? Você está falando primeiro contrato que eu fechei? A Marcinha colocou que entendeu. Só ver se eu entendi bem a pergunta, tá? E se você tá vendo a gravação, seja pelo YouTube ou pelo Instagram, também comenta aí, tá? Manda teu comentário. Quero saber o que você tá achando aí do conteúdo, fechou? Então, o primeiro pilar que eu quero trazer para vocês aqui é justamente isso, tá? Procura é, atuar no nicho de alta demanda. Eu não conheço nenhum outro nicho maior do que licenciamento ambiental para isso. Acabei de mostrar os motivos do porquê, fechou? Então, olha, qual é o segundo pilar de uma consultoria que fatura 15 mil ou mais por mês? O segundo pilar é que você precisa entender o seguinte: não seja um consultor ambiental faz tudo. Defina um público-alvo. A grande maioria dos consultores ambientais cometem o erro, tá? De querer atender todo mundo, de não ter um foco. Olha, eu atuo em consultoria ambiental, atendo todo mundo. E toda vez que você tentar fazer tudo para todo mundo, você nunca vai ser bom em nada. Você nunca vai ter nenhum foco. Porque imagina só, eu falei para vocês que a demanda de licenciamento ela é de acordo com as demandas específicas, né, com os aspectos e impactos ambientais específicos de cada empresa. Se você for querer atender tudo, é impossível você aprender tudo que você precisa aprender para atender todo tipo de empresa. Porque existem muitas empresas que são passíveis de licenciamento nas mais diversas áreas de atuação, com os mais diversos tipos de impactos ambientais. Então, não seja um consultor faz tudo. Porque um consultor faz tudo, ele não é valorizado no mercado. Tá? O consultor faz tudo, o empreendedor, o cliente, ele não vê valor. Porque é um cara que é severino, é quebra galho. Tá? Então, uma consultoria ambiental que fatura 15K é uma consultoria ambiental que define um público-alvo, que define tipos de segmentos específicos para se especializar. E aí você consegue ser uma referência. Toda vez que aquele empreendedor daquele segmento pensar numa demanda ambiental, ele vai lembrar de você, porque você se posiciona como especialista naqueles segmentos. Então não queira abraçar todo mundo. Tem gente que abre uma consultoria e sai distribuindo cartão de visita e sai ligando para todo mundo. Não funciona. Então, olha, ao invés de você ser um faz tudo, define os segmentos. Então, eu recomendo que você, por exemplo, defina de um a três segmentos para você focar na sua consultoria ambiental. Então, de um a três segmentos que são passíveis de licenciamento ambiental, que têm demandas e que estão aí na tua região. Então, na prática, como é que você vai fazer isso? Desenha um raio de ação, um raio de atuação que pega a tua cidade e as cidades vizinhas, por exemplo, tá? Um raio de 100 quilômetros, 50 a 100 quilômetros para você começar, dependendo da tua capacidade de atendimento hoje. E vai lá no Google e pesquisa indústrias e coloca o nome da tua cidade. Pesquisa posto de combustível e o nome da tua cidade. Pesquisa fábricas, madeireiras e vai pesquisando, coloca as cidades vizinhas, porque aí você vai começar a perceber que alguns tipos de atividades, eles são mais, se destacam mais do que outros. Isso é um bom sinal para você estudar o mercado da tua região. E aí você vai escolher de um a três para você atuar. Aqueles segmentos que têm maior quantidade, maior volume, que se destacam dos demais. Tenho certeza que você já deve estar pensando aí em alguns segmentos, alguns tipos de empresa que vocês já poderiam focar aí na sua consultoria. Então faz isso, define um raio, faz o estudo do mercado, usando o Google. Você pode usar o Portal Nacional de Licenciamento Ambiental também. Várias ferramentas que você pode usar nesse sentido. Alguns exemplos de segmentos que podem te levar aos 15 mil por mês com consultoria ambiental: indústrias, mercado de revenda de combustíveis, como posto de combustível, por exemplo, mineração, empreendimentos agropecuários, empreendimentos imobiliários. São exemplos aqui de empreendimentos que podem te levar aos 15 mil por mês. Como assim empreendimentos que podem te levar aos 15 mil por mês? São empreendimentos que possuem demandas suficientes para você fechar bons contratos, contratos na casa dos 5, dos 10, 15, 20 mil reais ou mais, dependendo do caso. Se você quer faturar 15 mil por mês na sua consultoria, você precisa entender que não é todo tipo de cliente que vai te ajudar nessa meta, tá? Tem cliente que vai mais te prejudicar do que te ajudar. Cliente que você não consegue
fechar bons contratos. Você acha que você vai conseguir 15 mil por mês com serviços de 1.000? Tem que fechar 15 contratos por mês. O ideal é que você feche 2 contratos de R$ 7.000, 3 contratos de 5.000. Então, o segredo de você fechar contratos de precificação alta é você escolher bem o público. Um público mais maduro, um público com mais demandas, um público onde você pode cobrar um preço maior. E esses aqui são exemplos de públicos, de segmentos, tá? Que atendem a esses pré-requisitos. Aí você vai escolher de 1 a 3. Fechou? Então, esse aqui é um pilar muito importante para você chegar nos 15 mil por mês. Marcinha perguntou, como precificar nossos serviços? A precificação de serviços depende muito de cada caso específico, tá? Eu posso fazer uma live aqui falando mais sobre isso, mas existem 3 pilares aí para você saber precificar qualquer serviço de consultoria ambiental. Primeiro, definir o custo da operação daquele trabalho. Então, quanto vai custar para você entregar aquele serviço? Um PGRS, por exemplo. Quanto é que de custo você vai ter? Deslocamento, vai precisar de parceria, vai precisar alugar algum equipamento. Então, você vai fazer uma planilha de custo, tá? Segundo pilar, tempo de execução. Você precisa estimar um tempo. Você vai fechar um contrato de um serviço pontual, você tem que definir um período onde aquele serviço vai estar sendo feito. Então, vai durar 30 dias? Vai durar 45 dias? Quantas horas trabalhadas você vai ter? E aí você vai ter que definir. Por quê? Porque o próximo pilar é você definir quanto custa a tua hora técnica, para que você tenha aí o seu prolabore, os seus honorários daquele serviço. Então você vai ter que estipular um valor por hora, né? No começo você pode usar tabelas, usar o conselho de classe, às vezes tem umas tabelas lá, e com o tempo você pode ir definindo aí o custo que você achar justo para você, tá bom? E aí você pega o custo operacional, o tempo de serviço que você vai ter e quanto custa a tua hora, você vai somar e você vai chegar numa média de precificação para aquele trabalho, tá? Aí você pode partir daí. Mas eu posso fazer uma live mais detalhada sobre precificação de serviços de consultoria ambiental. Fechou? Então vamos lá, ó. Mais uma vez, segundo pilar aqui, ó. Não seja um consultor ambiental, faz tudo para todo mundo. Defina um público-alvo, que aí você vai poder se posicionar melhor como um especialista, vai poder cobrar mais caro, tá? E vai facilitar a tua jornada rumo aos 15 mil por mês. Fechou? Terceiro pilar. Turma, tá tendo uma reforma aqui do lado, velho. Vocês estão ouvindo, sim ou não? Tendo uma reforma aqui do lado, velho. A semana toda não teve nada. Aí eu abri uma live, o cara vai fazer uma reforma do vizinho ao meu escritório. É complicado. Mas vamos seguir aqui, tá? Se estiver atrapalhando, vocês avisam aí no Instagram, fechou? Então, olha, terceiro pilar aqui, ó. Defina os serviços do seu portfólio baseado nas demandas da sua região. É uma das maiores dúvidas e desafios de quem vai criar uma consultoria ambiental, é justamente definir quais serviços você vai oferecer na sua consultoria. E tem muito consultor ambiental que define de forma aleatória. Ah, eu vou fazer o licenciamento, eu vou fazer PRAD, eu vou entregar esse que às vezes nem sabe o que que entrega. Se perguntar, tá, o que que você faz na consultoria aí? Quais são os serviços da sua empresa? Tem muita gente que nem sabe responder direito. Então você não pode ser um profissional que não sabe dizer com clareza os serviços que você oferece. Então a pergunta é: quais são os serviços? Como é que você vai definir os serviços que você vai oferecer na sua consultoria ambiental? Você vai estudar os segmentos que você escolheu no item anterior. Então você não escolheu de 1 a 3 segmentos, você vai fazer a seguinte pergunta: quais são as demandas técnicas desses segmentos? Por que que eles precisam? Quais são os projetos que os órgãos ambientais exigem desses empreendimentos? É uma indústria, gera resíduo perigoso, então vai precisar de um PGRS. É uma mineradora, tem supressão vegetal, então vai precisar de um PRAD, vai precisar talvez de um inventário de fauna e flora, vai precisar de um plano de controle ambiental, de uma planta georreferenciada. Então, a partir do público que você escolheu, você vai definir os serviços que você vai oferecer na sua consultoria. Tá fazendo sentido aí para vocês, galera? Sim ou não? Coloca aí nos comentários.
Fazendo sentido aí, ó, estuda os segmentos para definir o seu portfólio. Porque aí, quando essas empresas forem olhar o que que você faz, quando você for fazer uma apresentação, vai haver uma conexão clara. Porque a pessoa, aquele empreendedor ele vai perceber que você entende o que ele precisa. Você sabe quais são as demandas que aqueles empreendimentos têm. Fechou? Então é um ponto muito importante. Definir os seus serviços baseados nas demandas, baseado no público. Não querer dizer que faz tudo. Fazer aquele adesivo com um monte de serviço que você não sabe nem quem é que vai pedir, quem é que não vai. Isso não dá resultado. Além de que fica mais difícil ainda de você saber o que que você precisa estudar, né? Muitas vezes vocês se sentem inseguros de começar porque vocês não sabem nem quais são os serviços que vocês vão fazer. Então coloca numa planilha, olha, os serviços que esse empreendimento precisa são esses. Esses aqui são os serviços que eu preciso aprender. Onde é que eu aprendo? Onde é que eu busco? Então, muitos alunos da mentoria, eles entram com essa dificuldade de não entender quais serviços oferecer, como identificar. E um dos principais pilares dentro da mentoria que eu trabalho com os alunos é justamente isso. Definir os serviços para que eles saibam como fazer. E lá na mentoria tem aulas práticas de como fazer os principais projetos que são exigidos no licenciamento ambiental. Então é por aí que você deve percorrer, é esse caminho que você deve percorrer na definição do seu serviço. Fechou? Quarto pilar: trabalhe seu posicionamento para passar credibilidade para os clientes. Cara, tem muita gente que abre uma consultoria ambiental e não se preocupa em estruturar os seus materiais de marketing. A única coisa que faz é um cartão de visita. Aí você prospecta os clientes. Aí se os clientes quiserem dar uma olhada no teu site e você não tiver site, como é que vai ficar? Se os clientes quiserem dar uma olhada numa apresentação, me manda uma apresentação da tua empresa, aí você não tem uma apresentação da sua empresa. Aí você marca uma visita, chega lá com roupa normal, não tem uma logomarca, não. Qual tipo de imagem você quer passar para o mercado? A imagem de um amador ou a imagem de um profissional? Essa pergunta vocês precisam ter muito clara na cabeça de vocês, tá? Não adianta de nada vocês abrirem um CNPJ e não se posicionarem de forma profissional, porque as pessoas vão olhar para vocês como um amador. Então é ter um bom posicionamento digital. Hoje em dia, cara, digital é cartão de visita. Então, no mínimo, um Instagram bem feito, com a logomarca da tua empresa, com conteúdos que atraiam teu público e atraiam parcerias para você. Uma boa apresentação, uma farda com a logomarca da tua empresa, para você chegar nas visitas e a pessoa olhar para vocês e não, aqui eu estou recebendo uma pessoa que tem uma empresa e não uma pessoa que estava passeando na rua e entrou aqui. Fechou? É diferente, cara. Esses detalhes mudam totalmente o jogo da tua consultoria. Ter um bom site, fazer um bom site que a pessoa olhe e veja o que que você faz e veja lá um contato e você consiga mostrar autoridade. Isso são ferramentas essenciais. Você precisa ter. Numa fábrica você tem máquina, você tem um monte de esteira, você tem um monte de equipamento. Na consultoria ambiental você tem que ter seus materiais de marketing para você apresentar. Então tem muita gente, cara, que não consegue sair do lugar na consultoria porque não se posiciona como profissional. A pessoa olha e não vê um posicionamento, não passa autoridade. E você que vai começar a sua consultoria, aí é que você tem que estar atento a isso mesmo. Porque se você começa bem posicionado, preste atenção. Se você começa bem posicionado, as pessoas nem vão perceber que você está começando. Tem gente, tem gente que mas ninguém vai contratar porque eu não tenho experiência. Pô, se você se posicionar bem como um profissional, representando um CNPJ, tu acha que as pessoas não vão estar preocupadas, vão ficar pensando que você não tem experiência. Não, cara. Eles vão te contratar sim, porque você está mostrando que é um profissional, não é um amador. Então, não passe uma imagem de amadorismo.
Tá começando a sua carreira, não quer dizer que você tem que ser um amador. São duas coisas diferentes, tá? Então trabalhe seu posicionamento, crie uma logomarca, crie um Instagram profissional para você, faça uma apresentação, crie um site. A maioria dessas plataformas são gratuitas, gratuitas. Isso é tão importante que no meu programa de mentoria eu foco muito em ensinar vocês a fazerem isso. Na verdade, eu tenho uma equipe de marketing aqui da minha empresa que ensina vocês a produzirem esses materiais, porque, cara, não tem como, velho, não dá para vocês terem um negócio e não se posicionarem bem. Não dá. Se vocês querem ter uma consultoria ambiental que fatura acima de 15 mil por mês, vocês têm que olhar para isso, velho. Vocês têm que olhar para isso. Como é que eu consigo me posicionar? Como é que você quer que ser visto no mercado? Então, olha, quarto pilar, posicionamento. Prepara teus materiais de marketing, tá? Porque os clientes vão querer saber mais sobre a sua empresa e você precisa ter conteúdo para mostrar. E o que eu estou falando aqui não é nada de extraordinário, pô. Você faz um site, tem plataforma gratuita de site. Você faz uma apresentação no Canva. Cartão de visita com QR Code é a coisa mais fácil do mundo de fazer. Manda fazer uma farda, o que que tem de mais nisso? Vai gastar quanto? Pô, é coisa, detalhe que vocês não podem deixar de fazer. Fechou? Faz sentido sim ou não? Faz sentido sim ou não? Manda aí nos comentários. Essa parte do marketing tem uma dificuldade. Importante, cara, muito importante, tá? Trabalho e posicionamento é o quarto pilar. Quinto pilar, não dependa apenas de um processo de prospecção de clientes. Essa aqui é bem, bem importante, tá? Bem técnica, tá? Vou ler de novo para vocês, ó. Não dependa apenas de um processo de prospecção de clientes. O que que eu quero dizer com isso? Tem consultoria ambiental que fica só dependendo de indicação, cara. Vocês têm noção disso? Tem consultoria ambiental que fica só dependendo de indicação. É tipo assim, você senta na cadeira, bota o celular aqui do lado e fica esperando alguém ligar para tentar fechar um contrato. Você acha que isso funciona hoje em dia, sim ou não? Pô, velho, não tem como. Se você ficar dependendo só de um processo de prospecção, a analogia é o seguinte, tá? A analogia é o seguinte: existem, existem vários processos de prospecção de clientes. Se você só depende de um, é como se você tivesse o seguinte: tivesse três portas para clientes entrarem e fecharem contratos com você. E você só abre uma. E aí você só tem pessoas passando por aquela porta. E tem um monte de pessoas que poderiam estar entrando, fechando um contrato com você, entrando, passando pela porta da sua empresa, mas não estão porque as portas estão fechadas. É basicamente isso. Então, quando você for criar o teu negócio de consultoria ambiental e tiver na fase de desenhar seus processos de venda, que é uma coisa que eu mais foco dentro da mentoria, desenhar como é que vai funcionar a prospecção de clientes, não depende apenas de um processo só. Se você pode fazer prospecção ativa e anúncio, por que que você só vai fazer prospecção ativa? Se você pode fazer anúncio e funil de indicação, por que você só vai fazer indicação? Então, quanto mais formas de prospectar clientes você utilizar, mais portas você vai abrir para clientes entrarem na sua empresa. Vocês estão entendendo essa analogia que eu falei, sim ou não? Dá dando para entender? Não dependa só de indicação, não dependa só de uma prospecção ativa, porque tem cliente que vai vir por anúncio, tem cliente que vai vir por prospecção ativa, tem cliente que vai vir por indicação. Se você pode abrir as três portas e aumentar a 3 vezes mais as chances de você fechar contrato, por que que você não vai fazer isso? Então não fica dependendo só de um processo de venda, não, tá? Pergunta: sou recém-formada em engenharia agronômica. Tenho vários alunos da engenharia agronômica, tá? Como me direcionar para atuar com licenciamento ambiental?
Eu recomendaria que você fizesse o seguinte: que você focasse no segmento que está relacionado à sua formação, que é o segmento de empreendimentos agrícolas e agropecuários. Faria uma pesquisa usando o Portal Nacional de Licenciamento Ambiental, faria uma pesquisa usando o Google e o site dos órgãos ambientais, inclusive no próprio Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural, para poder fazer uma lista de potenciais clientes, olhar quais são as empresas desse segmento que estão aí. Faria um plano de abordagem, entraria em contato, marcaria uma reunião. Você poderia também ir na Secretaria de Agricultura da tua cidade para ver se existe ali algum cadastro dos empreendedores da agricultura, dos agricultores. Poderia fazer um evento para eles, para falar da importância de ter os documentos de licenciamento, que muitos deles não podem ter. Olha a quantidade de formas que você pode utilizar para poder fechar seus contratos aí na tua cidade. Aí se você pega as cidades vizinhas, infinitas possibilidades, tá? E são empreendimentos que pagam bem, tá? É uma área boa de trabalhar, porque tem muita demanda de serviço. Aí você tem outorga de recursos hídricos, cadastro ambiental rural, as próprias licenças, o atendimento de condicionante, uma porrada de trabalho para você fazer, tá? Então eu faria exatamente isso. Mais uma vez, quinto pilar é não dependa apenas de um processo de prospecção de vendas. Sexto pilar, a gente está chegando no final, tá? Sexto pilar é faça parcerias, cara. Parceria é uma das alavancas de aceleração da consultoria ambiental que são mais eficientes para você chegar nos 15 mil por mês. Quando você for realmente atuar com consultoria, fale para as pessoas que você está trabalhando nessa área. Comece a se comunicar, comece a se posicionar para as pessoas que estão ao seu redor verem que você está atuando nessa área. Tem gente que fica calado, que não consegue fazer parcerias, não consegue prospectar clientes, porque não tem nem coragem de se posicionar, de falar. Seus primeiros clientes podem vir do seu próprio meio ali, de onde você convive todo dia. Seus primeiros clientes podem vir de parentes, podem vir de amigos, podem vir de parceiros, podem vir de pessoas que se falaram e olha, lá o Josias está trabalhando com consultoria ambiental e ele está focando em posto de combustível. Você viu lá, tá trabalhando, olha o Instagram dele, olha o site dele. As notícias rolam, velho, e seus primeiros clientes podem vir daí. Então busque fazer parcerias. Você pode, por exemplo, consultar, entrar na consulta pública do CTF-AIDA, que é o Cadastro Técnico Federal de Atividade e Instrumento de Defesa Ambiental. É gratuito. Você pode entrar no Google, colocar Consulta Pública CTF-AIDA, seguir lá, preencher os próximos passos que tem no site, e você vai encontrar profissionais da sua cidade, do seu estado, que trabalham com consultoria ambiental. Lá vai ter o contato desses, você pode marcar uma conversa, pode entrar em contato, começa fazendo essas parcerias, tanto com profissionais da área ambiental, como também com profissionais de outras áreas. Por exemplo, você pode fazer parcerias também com escritórios de contabilidade, que escritório de contabilidade presta assessoria para várias empresas que podem ser seus clientes. Então, você pode fazer uma lista, por exemplo, com 10 escritórios de contabilidade, e aí você vai propor uma parceria com essas pessoas para que eles possam te indicar. E aí você vai ter um bom posicionamento, um site bem feito, uma apresentação. E aí você vai fazer uma proposta de parceria e vai aumentar as chances de você fechar contrato. Então, fazer parcerias é se comunicar, se posicionar. Como é o nome do site? Consulta Pública do CTF AIDA, AIDA, que é Cadastro Técnico Federal de Atividade e Instrumento de Defesa Ambiental. Coloca isso aí no Google, tá? Que você vai encontrar um portal gratuito para você preencher as informações e ter acesso a profissionais que estão atuando com consultoria aí na tua região, que você pode fazer parcerias. Inclusive, eu uso muito isso, tá? Quando eu preciso de profissionais de outras áreas para assinar um determinado projeto que eu não posso assinar. Eu vou lá no CTF AIDA, seleciono o tipo de profissional que eu estou precisando. Eu sou engenheiro ambiental, muitas vezes eu preciso de um biólogo, muitas vezes eu preciso de um engenheiro ambiental.
ou de um engenheiro ambiental, não que eu sou, né? Um geólogo, um engenheiro de Minas, tá? E aí eu vou lá, pesquiso, entro em contato, faço a parceria. Então vocês podem fazer isso também, tá? Vocês podem usar o próprio Instagram, as redes sociais, o Google para encontrar profissionais, tá? Então faça parcerias, porque isso vai aumentar as chances de você se tornar mais conhecido no mercado. E os seus primeiros clientes podem vir das primeiras parcerias que você fechar. Só pelo fato de você abrir a boca e falar que você faz. Porque não é porque você abriu uma consultoria que as pessoas vão adivinhar que você resolve um problema que muitas vezes tem alguém aí precisando e porque você não fala, você não tem acesso. Então se comunica, fala com teus pais, com tua família, com os teus colegas aí, tá? Cria um Instagram, se posiciona para que as pessoas saibam que você está atendendo essa demanda de serviço. É muito importante. Fechou? Sexto pilar, faça parcerias. E eu valorizo tanto isso que nós temos dentro da mentoria o maior grupo de consultores ambientais focados em licenciamento do Brasil. É um grupo de WhatsApp que a gente tem vários profissionais, vários consultores ambientais de todo o Brasil que são alunos da mentoria. E lá, cara, todo dia é feita uma nova parceria. Os próprios alunos fecham contratos e parcerias dentro do próprio grupo. É o grupo mais engajado do Brasil em consultoria de licenciamento, tá? Então, procure fazer parte de grupos assim, porque isso vai acelerar ainda mais o teu crescimento profissional. Fechou? E chegamos aqui, ó, no nosso sétimo e último pilar para você ter uma consultoria que fatura acima de 15 mil por mês, uma consultoria ambiental 15K, tá? Que é foque na recorrência de serviços. Lion, como assim recorrência de serviços? Se você quer ter uma consultoria ambiental que, que seja sustentável economicamente, ou seja, que te dê resultados no médio e longo prazo, você vai ter que ter recorrência de serviço. Recorrência de serviço é você ter fidelização de clientes. É você ter uma carteira de clientes que te pague todos os meses para você prestar serviços de consultoria ambiental focada em licenciamento. Então, a gente tem uma grande vantagem no licenciamento, porque eu não conheço uma outra área do mercado que tenha tanta necessidade de recorrência como o licenciamento. Porque toda licença ambiental ela vem cheia de condicionantes. Condicionantes são exigências que o órgão ambiental faz, que os técnicos do órgão ambiental faz, para que aquela licença se mantenha regularizada. E isso faz com que esses empreendedores precisem do teu acompanhamento no longo prazo. Então, eu estou falando aqui de contratos de assessoria, onde você vai passar um ano lá tendo um recebimento mensal fixo para você prestar assessoria para essas empresas. Então você vai ter recorrência, você vai ter previsibilidade de faturamento e você vai ter clientes ali fiéis a você que vão estar te pagando todos os meses e que vão estar te indicando todos os meses para outras empresas. Então, focar na recorrência é você criar realmente um negócio lucrativo e que vá durar muito tempo. Eu não estou falando de você criar um negócio que fatura 15 mil em um mês e no outro mês fatura zero. Não. É um negócio que você consiga ter um faturamento médio de 15 mil durante todo o ano. Claro, faturamento tem essa sazonalidade. Às vezes vai faturar 20, às vezes vai faturar 12. A média vai ser 15 mil. Essa é a meta aqui, tá? Dos conteúdos da minha mentoria, para que você tenha um negócio que fatura esse valor. Então, focar na recorrência vai te trazer esse resultado. Você focar em clientes que tenham demandas de recorrência, que vão poder te contratar para fazer assessoria desses trabalhos. E dentro do licenciamento ambiental é totalmente possível você fazer isso. É o melhor ambiente para você ter essa recorrência, essa fidelização de clientes para a sua consultoria ambiental se manter lucrativa no longo prazo, tá? Por isso que os alunos da mentoria, eles faturaram, tem muitos deles que no ano passado faturaram mais de 300 mil no ano. Então, você prefere faturar 100 mil reais por ano ou faturar 300 mil reais por ano? Tem aluno que faturou mais de 100 mil reais em um mês. Então, essa é a ideia, tá? Se você é uma pessoa que quer realmente ter um negócio lucrativo, você precisa entender que tem que sair do convencional. E esses são os 7 pilares que você precisa estruturar, que você precisa ter atenção para que você
tem um negócio que fatura acima de 15 mil por mês. Fechou? E para a gente fazer uma breve revisão aqui desses 7 pilares, caso você tenha chegado depois e tal, então vamos fazer uma revisão aqui rápida, tá? Então, primeiro pilar, escolher um nicho de alta demanda, que a gente conversou aqui, que é o nicho de licenciamento ambiental. Eu expliquei aqui vários motivos do porquê que o licenciamento ambiental é o melhor nicho para você atuar na sua consultoria, tá? Segundo pilar, não seja um consultor faz tudo, defina um público-alvo para você se posicionar como especialista. Expliquei aqui como é que você vai fazer isso na prática e exemplos de segmentos, tá? Para que você consiga atingir o resultado de 15 mil por mês. Terceiro pilar, defina os serviços do seu portfólio com base nas demandas da sua região. Então, você não vai definir serviço de forma aleatória, você vai escolher o público, entender o que esse público precisa para poder você definir o seu portfólio de serviços, tá? Quarto pilar, trabalhe bem o seu posicionamento para passar credibilidade para os clientes. Então, faça uma logomarca para a sua empresa, crie um CNPJ, tá? É, faça um site, faça um Instagram profissional, faça uma apresentação para que você passe credibilidade para os seus clientes, se posicione no mercado como um profissional e não como um amador. Quinto pilar, não dependa apenas de um processo de prospecção de clientes. Se você pode ter mais de uma entrada de serviços, por que você só vai ter uma? Então, pegue todas as possibilidades que você tiver de captar clientes e use a seu favor, porque são portas que você abre para mais clientes entrarem, porque os clientes eles vêm por diversas vias. Então, se você mantém várias portas abertas, você aumenta a possibilidade de fechar os contratos e chegar nos 15 mil por mês. Sexto pilar. Sexto pilar, faça parcerias. Fale, se comunique com as pessoas que você está atuando na consultoria, que você está atendendo os segmentos, converse com as pessoas, procure o portal lá do CTF AIDA para conhecer quem trabalha na consultoria ambiental que está aí na tua região. Não veja essas pessoas como inimigos, como concorrentes. Isso aí é uma visão amadora. As pessoas podem ser seus parceiros, tá? Faça parcerias, tanto com profissionais da área, como profissionais de outras áreas que podem te indicar e procure estar engajado em grupos de pessoas que estão no mesmo foco que você. Grupos de profissionais da consultoria, grupos para fazer network, parceria, tá? É muito importante. E por último, foque em recorrência de serviço, porque isso vai dar sustentabilidade para o teu negócio e vai dar previsibilidade de faturamento no longo prazo. Fechou? Turma, quero saber aqui de vocês quem gostou desse conteúdo que eu preparei para vocês hoje. Quem de vocês aí que estão vendo aí tanto a gravação no YouTube como no Instagram, o que que vocês acharam dessa live? Falem aí nos comentários. Vocês gostaram do conteúdo, sim ou não? Fez sentido aí esses pilares? Eles conseguiram ter uma noção melhor agora, um direcionamento melhor de como é que vocês podem começar a consultoria ambiental de vocês? Que esse foi o objetivo dessa live. Foi clarear, dar clareza, dar um direcionamento do que vocês precisam focar para ter um negócio de consultoria ambiental que fatura acima de 15 mil por mês. Se você aplicar esses 7 pilares, vocês vão conseguir ter um negócio realmente lucrativo, ter resultados incríveis no mercado de consultoria, tá? Porque vários e vários alunos meus estão tendo esses resultados. Então agora é anotar e colocar em prática, tá? Acompanhe os conteúdos aqui no Instagram. Se você está me vendo pelo YouTube, se inscreve no canal, porque todo dia eu vou estar compartilhando conteúdo sobre consultoria ambiental. Aqui no Instagram, da mesma forma, o pessoal está dizendo aí que muito boa a live, gostou, conteúdo ótimo, esclareceu bastante essa visão do pontapé inicial, gostei muito. A Giovana colocou, gostei bastante. Mesmo já sabendo desses itens, por estar na mentoria, é sempre bom reforçar. Obrigado pela ajuda sempre. A live foi excelente, muito bom, Giovana. Parabéns aí por você estar sempre querendo aprender cada vez mais, tá? Inclusive, sexta-feira a gente tem encontro de mentoria, não é? E se você tem alguma dúvida, você que está ao vivo, você que está vendo as gravações aí pelo YouTube ou pelo Instagram, coloquem aqui nos comentários, tá?
porque eu sempre estou olhando, faço o máximo para responder todo mundo. E mais uma vez, todo santo dia eu posto conteúdos sobre como você pode ter uma consultoria ambiental 15K, ou seja, como você pode faturar 15 mil ou mais por mês com consultoria ambiental, começando do absoluto zero. Então, sempre esteja atento a esses conteúdos, façam, participem das caixinhas de pergunta, porque muitos dos temas das lives, dos conteúdos, eu tiro da caixinha de pergunta, e isso vai fazer com que você com que você consiga crescer cada vez mais rápido na consultoria ambiental. Fechou? Giovana ansiosa para a mentoria de sexta. Vai ser top. Vamos falar sobre prospecção de clientes. Turma, esse era o conteúdo que eu queria passar para vocês. Parabéns aí por vocês terem ficado até o final. Tamo junto. Qualquer dúvida, me chame aí no direct, mandem seus comentários. Eu estou aqui para poder passar um pouco do meu conhecimento para que vocês consigam ter um negócio lucrativo e mudar de vida na área ambiental. Fechou? Tamo junto e a gente se vê aí, ó, nas próximas lives, nos próximos conteúdos. Valeu!